Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aulinha de substantivo. Vamos relembrar então. Na nossa primeira aula sobre substantivo foi onde eu dei a classificação dos substantivos. Substantivo simples, próprio, primitivo, derivado, concreto, abstrato, aquelas 4 linhas e as 2 colunas que eu passei para vocês. Depois passamos a ver a flexão dos substantivos. Estudamos a flexão de gênero. Como que o substantivo muda para o feminino e para o masculino. Depois, flexão de grau. Aumentativo, sintético e analítico. E diminutivo, sintético e analítico. Hoje é o dia da gente falar da flexão dos substantivos, da flexão de número do meu substantivo. Número, quando eu falo número, eu estou falando de quantidade mesmo. Então, a minha flexão de número é aquela que vai desde o singular, para quando eu tenho apenas um termo, para o meu plural, quando eu tenho 2 ou mais. Opa, plural com L. Então, tá aí. Flexão de número. Quando eu falo em flexão de número, singular e plural. Vamos relembrar aquela expressão? Falar que concordo com você em gênero, número e grau. É tudo que um substantivo pode ter. Então, se alguém disser isso para você, é porque ela está concordando com tudo que você diz, vírgulas e pontos e tudo. Porque gênero, número e grau é tudo que um substantivo pode ter. Vamos lá, singular e plural parece ser uma coisa simples, mas nós temos alguns detalhes a prestar atenção. Então, regra geral. Qual é a regra geral do meu singular e plural? Colocar o S no plural. Parece simples, né? Então, se eu tenho bolo, no plural, bolos. Então, eu tenho aqui no singular e tenho aqui no plural. Maravilha! Regra geral é tranquilo até que a gente ouve a palavra exceção. Antes de ouvir a palavra exceção, regra geral é ótimo, porque é uma regra que serve para quase todos. Se não fosse esse quase, nossa vida seria bem fácil. Então, eu tenho aqui cavalo, cavalos, fácil, tranquilo. Então, a regra geral é colocar o S no meu singular. Então, singular, sem o S, plural com o S. Bolo, um bolo só, bolos, 2 ou mais bolos. Regra geral, fácil. Só que aí a gente começa a complicar a situação. Vou dar uma apagadinha aqui para sobrar mais espaço, tirando a regra geral, que tá fácil demais e a gente não gosta de coisa fácil. Particularmente, as coisas difíceis são as mais interessantes. Vamos falar aí, então, primeiramente, dos substantivos terminados em ão. Agora começa a ficar legal. Legal não, começa a ficar muito louco. Primeiro, por quê? Cada palavra que termina em ão tem um plural diferente, que pode ser em ãos, ões ou ães. Meu Deus, tem como saber qual é a terminação? Não. Depende da palavra, depende da origem da palavra, se ela é grega, latina, aramaica, hebraica, judaica, depende de onde ela veio, da etimologia. A gente não está aqui para ficar estudando etimologia, de onde veio a palavra, de onde não veio, certo? Nós estamos aqui para falar da flexão de número singular e plural, acabou. O pior não é isso. O pior é que tem palavras que aceitam 2 plurais e vai estar certo. Tem palavra que aceita 3 plurais e vai estar certo também. Como é que eu vou saber? Conhecendo a palavra. É o único jeito. Comecei por uma aqui onde o povo comete muitos equívocos. Não vamos chamar de erro, a gente combinou de não falar erro da língua portuguesa. A gente vai falar de equívoco, que é a palavra cidadão. Então, a palavra cidadão, muita gente vai lá e fala cidadãs, cidadões, mas o plural correto, cidadão só tem um, plural correto não tem outro, cidadãos. Então,
cidadãos é o correto para essa palavra. Nada de falar cidadãos, cidadãs ou qualquer cida alguma coisa. Cidadãos é o correto para esse substantivo. Agora, a palavra vulcão. O normal é a gente ver falar vulcões. O normal, a gente já ouviu falar vulcões, beleza. Particularmente eu uso vulcões. É tão comum, a gente vai pôr o tio, a gente já quer pôr o cedilha no C também, né? Quase que eu coloquei. Vulcões, mas vamos lá. A palavra vulcões, apesar de não ser usada e soar muito estranho aos ouvidos, vulcões, ela também está correta. Então tá aí. Vulcão é uma palavra que eu tenho dois plurais corretos, com ões e com ãos. Quer ver uma aqui que soa pior do que vulcão? É a palavra verão. Verão substantivo, não verbo, verão futuro, tá? Então, ó, substantivo verão, verões, o mais comum, mas também pode ser verãos. Pode ser os dois. Guardião pode ser guardiães e pode ser guardiões. Também tem esses dois. Agora, ancião. Ancião é de lascar, gente. Eu coloquei a câmera de um jeito que quando eu venho um pouquinho pra cá não me pega, né? É que senão pega a janela, fica muito claro. Ancião pode ser anciãos. Pode ser anciães. E pode ser anciões. Caraca, pode ser os três? Pode ser os três. Como é que eu vou saber, professora? O jeito é estudar, aprender as palavras, aprender os plurais, decorar, gravar, memorizar, fazer qualquer coisa, uma mandinga, qualquer coisa que você lembre na hora que precisa. Qual é o plural da palavrinha terminada em ão? Então, beleza, nós temos aqui com ão, com ães, com ões, com três, com dois, ou que só tenha um. Faço questão de colocar mais uma palavra duas, terminada em ão, para vocês verem como a língua portuguesa é complexa. Vou colocar a palavra mão. Mão, estamos acostumados, porque temos duas mãos. Então, plural de mão, mãos, maravilha, regra geral, coloquei o S, tranquilo. Eu vou pôr a palavra corrimão. Aqui é da escada, certo? A mão corre por ele, certo? A mão desce por ele. Só que aqui eu posso seguir a regra geral. E também posso inventar moda e botar esse nome de corrimões. Gente, mas essa mão que corre lá no negócio é essa mão aqui, ó. O legal seria ter só o plural corrimãos, certo? Não, mas nós temos o corrimões. Imagina se o plural de mão fosse mões, minhas mões, não é legal. Mas o plural do substantivo corrimão pode ser corrimões também. Eu tenho dois, apesar dessa contradição da língua portuguesa aí, que coloca o mões aqui como plural de mão, porque é corrimão, porque você põe a mão e desce com a mão correndo pelo negócio. Não, mas pode ser corrimões também. É válido como correto na língua portuguesa. Então, se tu bota lá na sua redação e alguém te corrige falando que está errado, não está errado, está correto. Corrija essa pessoa também. Ensine ela, porque nem sempre, nem todos conhecem isso aí. Terminamos lá os substantivos terminados em ão. Sabemos que não existe regra específica, porque em alguns casos temos regras específicas. Por exemplo, de palavras terminadas em R. Fácil. Vamos botar tudo aí, porque a matéria do PDF, do livro, ela é completa, mas não tão detalhada. Então, quando eu tenho lá amor, louvor, pavor, tudo que eu achar de substantivos terminados em R, eu vou acrescentar o ES. Amores.
Louvores. Favores. Tudo questão ortográfica, né, gente? Por que questão ortográfica? Porque eu não posso escrever amores. Isso aqui não existe na língua portuguesa. Eu preciso de uma consoante, de uma vogal aqui no meio para formar mais uma sílaba. Então, é questão ortográfica, questão fonética da língua portuguesa, porque RS aqui, desse jeito, não existe na língua portuguesa. Formando uma nova sílaba. Então, eu coloquei no plural amor. 2 sílabas. Coloquei no plural amores. Aumentei uma sílaba. Se eu aumentei uma sílaba, eu tenho que botar ali uma vogal, porque não existe sílaba na língua portuguesa sem vogal. Então tá aí, regrinha simples para quando minhas palavras são terminadas em R. Agora já vem a bagunça de novo quando a minha palavra termina em L. Então vamos lá, deixa eu pegar os exemplos que nós temos aqui no livro. A primeira palavra que eu vou ter é o réptil. A palavra terminou em L, mas antes do L tem um I. Olha o que eu vou fazer. Répteis. Répteis. Eu tiro o IL e coloco o E e S no lugar. Certo? Mas aí, veja bem, vou pegar a palavra sutil. Não é suteza. Eu não vou colocar a mesma terminação. Sutis. Percebam que quando eu tenho as palavras terminadas em R, já não funciona a regra geral de colocar E e S. Eu tenho a palavra cônsul aqui. Cônsul. Plural. Cônsules. Coloco um ES. A palavra sul. Sules. Então eu vou pegar a palavra sal. Vou pôr sales. Vou seguir a regra? Não, eu vou colocar sais. Certo? Então, é uma regra que não tem regra. É uma exceção. Não existe regra para essa exceção, entendeu? Terminou em L, o que a gente faz? A gente vai usar o nosso bom senso de conhecer a palavra. Não conheço a palavra, o que eu faço? Dicionário. O dicionário existe para isso. Não tem um dicionário, aí uso o Google. Por quê? Eu nunca vi que isso está no dicionário, você então nunca usou um dicionário direito. Porque o dicionário te mostra se a palavra é, na maioria das vezes, um substantivo, ela é masculina ou feminina, o dicionário te mostra tudo. O plural, o dicionário mostra onde é a sílaba tônica, como se separa a sílaba, você que nunca soube olhar. Dia desses, quando estivermos no presencial, porque aí a gente tem que usar o dicionário físico, primeiro para aprender a achar a palavra no dicionário, muitos eu sei que nem sabem, então a gente faz essa aulinha de procurar e saber encontrar a palavra no dicionário. O dicionário não serve só para te dar a semântica, o significado da palavra. Ela te dá a morfologia, ela te dá a acentuação, que é a fonologia. Ela te mostra um montão de coisas além do significado. E a palavra... do ER eu já falei. Agora eu vou falar de palavras terminadas em U, que causam pânico, desespero e erro quando eu coloco perto de uma palavra que termina em L. Certo? Palavras terminadas em U segue a regra geral. Regra geral, se terminadas em U. É uma exceção se terminadas em L. Ok? Palavras que causam desconforto ao meu ouvido quando eu ouço. O povo falando que ganhou troféus. Troféu termina com U, galera. U, regra geral. Troféus. Toda palavra que termina em U, regra geral. Terminou em L, aquela exceção do samba do crioulo doido que ninguém sabe exatamente como vai ser porque não tem uma regra exata. Igual do
exceção. Não tem uma regra exata. Então, a gente vai chamar de exceção da nega maluca, porque ninguém sabe exatamente o que é. Mas o do U eu sei. Tudo que terminar em U, ditongo aberto, né? Olha lá o ditongo aberto, que lindo. Troféu, troféus. Chapéu, chapéus. Agora uma letrinha aqui, ó, que não é um ditongo aberto, não é o El. Eu ouço errado também, sangra meus ouvidos. Degrau, degraus. Desce os degraus. Ainda vem querer falar bonito, falando um negócio errado. Palavras que terminam em U, regra geral, só coloca o S. Palavras que terminam em L, sol, sal, plural. Aí cada uma vai do seu jeitinho. Assim, essa exceção, a maioria é tira o L e bota o is. Plural, plurais, curral, currais, sinal, sinais. A maioria é tira o L e bota o is. Maioria, mas igual sua mãe fala, né? Você não é todo mundo. Essa regra também não serve para todo mundo. Então, tem palavras que vai mudar um pouquinho, que vai acrescentar um ES, igual no consul, não vira consuis, vira consules. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho do vocabulário. Por quê? Porque não tem uma regra definida. Quando é isso, é assim. Quando é isso, é assado. Pro tem, então não erra mais. Troféu, us. Chapéu, us. Degrau, us. Ok? Sempre terminado em U, regrinha geral. Maravilha! Então, isso aqui tudo que eu falei dos plurais, da regra geral, do terminado nisso, terminado naquilo, serve muito bem para substantivo quando ele é simples, certo? Então, eu vou voltar, dar uma olhadinha naquele quadro que nós fizemos. Substantivo simples, definição, formado por um só radical. Então, quando o meu substantivo é simples, ele só tem um radical. O que é radical mesmo? Aquela menor palavrinha que faz sentido. Beleza. E também vai funcionar, isso aqui que eu vou falar, funciona para substantivo simples ou para o composto sem hífen. Por exemplo, a palavra passatempo. É substantivo composto? É substantivo composto. Pô, claro que é. Só que é sem hífen. Eu vou falar passatempo, eu vou falar passatempos. Eu vou falar girassol. Olha lá, duas regras aqui, ó. Eu tenho o composto e tenho a palavra terminada em L. L aqui, nesse caso, regra geral. Girassóis e ganha um acento. Ganha um ditongo aberto aqui que não tinha antes por causa do L. Então, ó, essa regrinha geral de bota o S, aquelas coisas, funciona para quem? Substantivo simples, quando tem um radical só, é uma palavrinha só que forma ele pronto, ou o composto sem hífen, que fica parecendo uma palavra só. Então, essa regra geral que eu acabei de falar, bota o S no fim, o ES, tira o L, essa regra e as exceções vale para simples e composto sem hífen. O bicho pega agora, quando a gente vai falar, vou até apagar tudo para eu ganhar mais espaço aqui na lousa. O bicho começa a pegar, começa a doer, quando a gente vai falar do plural dos substantivos compostos. Só que a diferença daquele outro que eu acabei de falar, que aqui é com hífen. Então, quando eu falo guarda-chuva, quando eu falo água de coco, quando eu falo onça pintada, como é que eu faço o plural de tudo isso aí? Tem regra? Tem regra. Então, agora, passo a passo, devagarinho, eu vou passando de uma por uma para vocês entenderem bem como é que forma esse
esse plural. Eu vou dar um montão de exemplo, vou falar bastante, e depois, se tiver dúvida, é aquele lance. Tudo que a Pro está falando aqui tem que estar anotado no caderno. Sim, vou pedir foto do caderno. Eu vou pedir para que vocês me enviem lá no Teams essas atividades, para eu ver se está realmente estudando, para depois da atividade avaliativa. E precisa estar... já fiz o resumo, Pro, maravilha, duvido que o seu resumo esteja completo igual a explicação. Precisa estar. Então, agora a gente vai para plural dos substantivos compostos. Vamos iniciar falando da regra geral e depois a gente parte para as exceções. Bora lá, então. Prestando bastante atenção, porque agora sim que vai começar aquela complicação que eu disse que substantivo era difícil, sim, quando chegar nessa parte. Então, vamos falar dos plurais, dos substantivos compostos, desde que esses substantivos compostos tenham hífen. Porque se ele não tiver hífen, ele entra na regra geral da terminaçãozinha com S. ES, S, IS, mas é o mais fácil. Então, se tivermos o hífen ali separando o nosso abençoado, separei algumas palavras aqui em especial para a gente analisar. Regra 1. As duas palavras forem substantivos. Então, se as duas palavras do substantivo composto, por exemplo, palavra é um substantivo, chave é um substantivo, couve é um substantivo, flor também é um substantivo. Quando eu tenho dois substantivos, certo? Eu posso fazer o seguinte. Os dois vão para o plural ou só o primeiro. Então, se for substantivo, substantivo, primeiro ou os dois. Aí a gente vai fazer a formulazinha aqui, ó. Substantivo mais substantivo, os dois ou só o primeiro. Então, eu sei que se eu tiver substantivo mais substantivo, eu posso pôr os dois no plural ou só o primeiro. Então, vamos lá. Substantivo mais substantivo. Substantivo mais substantivo. Posso pôr os dois e colocar o meu plural aqui como palavras, chaves. Ou posso colocar só o primeiro, palavras, chave. Vai estar certo também? Couves, flores, vai estar certo. Ou só o primeiro, couves, flor, vai estar certo? Vai também. Então, se eu tiver substantivo, substantivo, posso pôr os dois ou só o primeiro, que as duas formas vão estar corretas. Mais algum exemplo? Então, eu vou colocar peixe-boi, peixe-boi e peixe-espada. Dois peixes aí. Vou colocar bomba-relógio. Bomba-relógio. Substantivo, 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 substantivo. Beleza, o que eu faço? Eu ponho os dois no plural, peixes-bois ou peixes-boi. Vai estar certo. Peixes-espadas ou peixes-espada. Também vai estar correto. Bombas-relógios, bombas-relógio. Também vai estar correto. Guardem aí essa formulazinha como a primeira fórmula de substantivo composto. Se eu tiver dois substantivos, posso pôr os dois ou só o primeiro. Então, gravem aí, porque durante os exercícios surgirão dúvidas. E se a gente tiver essa fórmula bem organizadinha, num canto do caderno, com aquele marca-texto, aquele post-it bonitinho, fica fácil de visualizar. E se você treina durante os exercícios, você fixa esse detalhe na cabeça. Substantivo, substantivo, os dois ou só o primeiro. Okay? Minha segunda regra é a seguinte. Quando os dois vão receber o plural
Na primeira, podia ser os dois ou só o primeiro. Na regra 2, os dois obrigatoriamente precisam de plural. Então, quando for substantivo, substantivo, eu não preciso pôr os dois. Eu posso pôr só o primeiro, não tem problema. Mas, obrigatoriamente, eu vou pôr os dois quando eu tiver uma palavra formada por um substantivo e um adjetivo. Um substantivo e um adjetivo. Ou vice-versa, a palavra pode ser um adjetivo mais um substantivo. Apareceu adjetivo ou numeral junto com o meu substantivo, adjetivo ou numeral, obrigatoriamente eu vou ter que botar os dois no plural. Então vamos lá. Amor perfeito. Eu tenho um substantivo e tenho um adjetivo. Adjetivo, para quem não lembra, é uma qualidade, ok? Amores perfeitos. Amores perfeitos. Por quê? Porque é um substantivo mais um adjetivo. Nesse caso, os dois receberão obrigatoriamente o plural. Onça pintada, substantivo, pintada é adjetivo. Onças pintadas. Os dois têm plural, os dois eu coloco plural. Quinta-feira, quinta é numeral, ordinal. Quintas-feiras. Então, todos os dias da semana, já aprendam isso. Eu ia escrever quinta, sexta. A vontade de sextar aí é grande. Quintas-feiras. Segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras. Os dias da semana, todos têm lá o plural. Então, vamos aprender aí que numeral mais substantivo, plural nos dois. Substantivo mais adjetivo ou vice-versa, adjetivo com substantivo, plural nos dois também. A regrinha 2 fica aí bem claro. O que você tem que fazer, gente? Analisa a palavra. É simples você ter isso na cabeça. Por quê? Veja. Regra 2. Amor tem plural? Tem. Perfeito tem plural? Tem. Amores perfeitos. Coloca os dois no plural. Na regrinha 1, depois eu volto para a gente fazer um joguinho, para ficar claro que pode às vezes ser só o primeiro. No final da explicação eu volto na regra 1 para a gente fazer aquele macete, aquela manha que a Pro sempre dá para vocês na hora de entender, de gravar as coisas. Aqui grava assim, ó. Quinta, quintas tem plural. Feira, feiras tem plural. Os dois têm plural. É do jeitinho que tá explicando aí no resumo que eu dei para vocês. De uma maneira bem genérica, bem generalizada. E aqui eu tô detalhando para vocês. Então, gravem aí a regrinha 2 e a gente agora passa para 3. Então, vamos para o próxima regrinha. Regra 3. Agora o bicho começa a pegar, gente. Agora começa a ficar complicado mesmo o negócio. Deixa eu botar essa câmera um pouquinho mais para lá, para facilitar a minha vida. Aí eu apareço mais do lado. Parece um pouquinho da janela, mas tudo bem. Gente, quando... Então, nós já vimos quando pode ser os dois, quando vai ser só um, e quando vai ser só o primeiro, e agora quando vai ser só o segundo. Só o segundo. Quando for um verbo mais um substantivo. Beleza. Então, vamos lá. Parar, para queda. Eu coloco paraquedas, porque aqui é verbo, e verbo não tem plural. Fácil da gente pensar. Então, eu coloco guarda-roupa. Guarda-roupa. Guarda é verbo, não existe guardas. Porque se eu falo guardas, são os homenzinhos lá, né? Os robocops. Guardas, a pessoa. Aqui não, ó. Guardas. Aqui é de guardar. É um lugar feito para guardar roupa. Verbo também, mais substantivo. Só o substantivo vai para o plural. Então, ó, é só prestar atenção que... Por que só o segundo vai? Porque o primeiro, que é verbo, ele não tem um plural.
Verbo eu faço plural de acordo com o sujeito, de acordo com a pessoa. Eu não vou falar guardam roupas. Porque guarda, ele guarda, eles guardam. Esse é o plural do verbo. Não combina com o substantivo. Eu estou formando um substantivo aqui. Então, só o segundo vai, porque só o substantivo tem o... Deixa eu ver se eu separei mais algum verbo aqui. Separei. Ó, beija, flor. Por acaso, o plural do verbo beija é beijas? Não, então, beija, ele não tem o plural, porque ele não é um substantivo. Nós estamos falando de S ou não para fazer o plural. Verbos não possuem o plural formados por S. Então, ele nunca vai ter o plural. Ou seja, toda vez que eu tiver verbo mais substantivo, só o segundo vai para o plural. E aqui fica beija-flores. Por quê? Porque ele vai beijar várias flores e não beijar as flores. Por quê? Porque é verbo, gente. O verbo não se forma o plural dessa maneira. Então, o primeiro tá falando. Vamos para o segundo agora. Segundito. Nosso segundo, palavra invariável. Eu vou até tirar esse palavras repetidas daqui, ó, para eu falar do que é a palavra invariável. Palavra invariável é o verbo, mas a gente já falou do verbo. E advérbio. Ótimo, então é a mesma coisa. Essa regra é bem parecida com essa, nem precisava dela. Palavra invariável, mais uma palavra variável. Invariável é aquela que não tem plural. Verbo não tem o plural com S. Advérbio não tem o plural com S. A palavra variável é o substantivo e o adjetivo que tem o plural formado com S. Então, se eu tenho aqui, ó, sempre viva. Viva, viva morta, adjetivo, certo? Sempre, advérbio. Por acaso alguém já viu a palavra sempre? Sempre. Não, ninguém nunca ouviu. Por quê? Porque ela é invariável, ela não tem plural mesmo. Então, como é que eu faço o plural aqui? Sempre vivas. Só o segundo, porque ela é uma invariável. Funciona para o verbo substantivo, funciona. Deixa eu ver uma outra. Abaixo. Abaixo, assinado. A palavra abaixos. Abaixos não é um substantivo. Abaixo, escreva abaixo, lugar onde você vai fazer. Toda vez que indicar o lugar que tem que ser feito alguma coisa, é um advérbio. Assinados, assinados. Ah, os documentos foram assinados. É um adjetivo também, gente. Ó. Advérbio. Mas adjetivo, só o segundo vai. Abaixos, assinados. Pronto. Resolvido. Então, ó, palavras invariáveis, verbo ou advérbio com um substantivo ou um adjetivo depois, o que eu faço? Eu coloco só o último. Vou botar mais uma. Mais um exemplo. Vou pôr o bem me quer. Bem me quer. Ótimo, bem. Estou bem? Estou mal. Estamos bens? Não, estamos bem. Eu mantenho ele por quê? Porque é um advérbio. Advérbio tem lá um pronome no meio. Bateu o brancão aqui. Bem me quer. Qual que é o plural disso aqui? Bem me queres. Só o último que vai para o meu plural. E também que eu apaguei aqui embaixo, que estava aqui, palavras repetidas. Palavras repetidas. Onomatopeias, gente. Lembra das onomatopeias? Zum, zum. Dessas palavras repetidas só não vai valer verbo, tá? Palavras que não sejam verbos repetidas, porque é outra regrinha.
para esse caso. Reco, reco, toque, toque, tudo que a gente pôr de onomatopeia. Só o segundo que vai. Zum, zum. Reco, reco, aquele instrumento musical. Reco, recos, não recos, recos, nem zuns, zuns. Então falar isso, zums, zums. Dá até nó na língua. Tá dando certo, né? Essa câmera um pouquinho mais virada, tá pegando muita claridade daquele lado. Deixa eu ver. Aí, não tem problema. Eu fico, não precisa aparecer, o importante é aparecer a lousa. Então, essa parte é palavra invariável com uma variável, ou seja, para pensar se aquela palavra tem plural. Bora lá então para mais uma, tá acabando, gente, calma. Quando eu tiver uma preposição no meio, ou escrita ou deduzida que ela exista. Água de coco vai virar águas de coco. Cavalo vapor, que na verdade é cavalo a vapor. Cavalos vapores. É claro, eu peguei esse exemplo do livro, mas é claro que é um exemplo que a gente quase não usa. Quase não usamos palavra com a preposição implícita. O legal é você aprender que o para, de, com, por são preposições. E toda vez que vier aqui o D no meio, eu vou colocar só o primeiro. Por exemplo, a gente não precisa nem pensar no hífen. Lição de casa. Para pensar. Não tem hífen, não é um substantivo composto. Mas como é que eu boto isso aqui no meu plural? Lições de casa. É essa ordem. Então, se não tem hífen, a gente sabe como fazer. Não fala que são lições de casas. Não, são lições para fazer em casar. O que é plural? O que é plural é o primeiro. Então, águas de coco. Cavalos, vapor. Não é o vapor que está no plural, não é o coco que está no plural. Eu tenho 10 caixinhas de quê? São águas de coco. Não me importa de quantos cocos tiraram aquela água. Se os cocos eram no plural. Se tem mais de um vapor. Não me interessa. O que me interessa? O que me interessa é saber que se tem preposição no meio, só vai o primeiro para o plural. A gente tem muita dúvida porque a gente se apega à palavra, se a palavra está escrita. Tem que ter um plural. Não é bem assim que funciona, gente. Não é bem assim que funciona. Eu preciso pensar na palavra em si. Eu tenho que pensar na palavra para eu saber. Aquele caso que podem ir os dois para o plural, ou só o primeiro, que é o caso 1. Eu penso assim, quando eu escrevo, eu nem sempre coloco os dois no plural. Eu penso assim. Palavra bomba relógio. Eu posso escrever bombas relógios? Posso, vai estar certo? Vai. Substantivo, substantivo, pode ir os dois. Mas eu guardo para mim a seguinte regra que vale para todas elas. 5, 6, eu ainda vou dar mais alguns detalhes que tem aí no resumo que eu passei para vocês. Mas eu uso essa aqui, ó, que funciona. Bomba relógio. Todo mundo sabe que bomba relógio é a bombinha que está acesa, ligadinha a um relógio que vai em contagem regressiva, daqui a 11 minutos explodir. Então, ela vai indo em contagem regressiva, zerou, beleza. Esse relógio, qual é a função do relógio? Não é ver a hora? A função do relógio é ver a hora. Ótimo. Esse relógio tem a função de um relógio? Não. Então, eu não ponho ele no plural. Isso eu penso assim. E sempre dá certo. Mas eu tenho que saber que também pode ser bombas relógios. Pode, mas eu uso assim. Bombas relógio. Toda vez que eu escrevo. Mas se eu leio escrito bombas relógios, eu sei que está certo. Estudo. Estuda também para você saber. Só que na hora de escrever eu uso assim. Palavra-chave, por exemplo. Palavra-chave. Aí eu penso. É uma palavra? É uma chave? Não, porque chave abre porta, palavra não abre porta. Então eu coloco palavras-chave. Por quê? Porque essa regrinha doida que a Pro falou aqui serve para quase tudo. Onça pintada é uma onça? É pintada? Sim. Então as duas vão para o plural.
certo? Uma carta convite é uma carta? Sim. É um convite? Os dois vão para o plural. Se você usar pensando nisso, certo? Vocês vão conseguir pensar, conseguir acertar mais do que ficar preso na regrinha. Eu tô preso nessa regra, esqueci como é que faz. Água de colônia, água... O perfume, gente. Por que chama água de colônia? A gente fala, nossa, água de colônia, que é isso, rapaz? É um perfuminho. Por que tem esse nome? Porque era uma água perfumada e só o povo da colônia, os colonizadores tinham acesso. Coisa chique, perfume pobre não usava, fedia pra caramba. Então, água de colônia. Não preciso falar que as colônias. A colônia usava o quê? Águas cheirosas. Tem o D, mas só o águas. É a lógica, não vou pôr colônia no plural. Tem plural? Tem, mas eu não vou pôr por quê? Porque o plural é a água. Vários perfuminhos serviam para a colônia. Então, o que era plural eram as águas e não a colônia. Águas de coco, caixinhas de água de coco. As águas que são plurais e não o coco. Não me interessa quantos cocos usaram, se foi singular, se foi plural, não sei. Vai que tem um coco com 50 litros de água. A gente não sabe, então já que não sabe, bota só o primeiro. A gente pensa desse modo, em plural, tem a função daquilo ali, aí eu pego lá o mico-leão. Mico-leão, plural. Pode ser micos-leões? O plural pode, porque é substantivo, substantivo. Mas é um mico? Mico é um macaquinho, Então, tem plural. Micos. É um leão? Marido da leoa? Não. É só por causa da jubinha que ele tem. Então, eu posso pôr micos leão, que tá certinho. E vocês têm isso aí no resumo de vocês. Tanto faz ser assim ou ser assim. Mas eu vou pela lógica. É um mico? Sim. É um leão? Não. Então, não coloco plural. Isso serve para a regra de quase todos. A gente vai para as particularidades que estão aí no livro, que eu vou até acompanhar o livro para não me perder no que tem aí para vocês. De verbo eu já falei. Quando tem dois verbos juntos? Corre, corre. Pega, pega. Esconde, esconde. Tudo que vocês colocam dois verbos iguais. Quando os verbos são iguais, aqui tá falando que você pode pôr os dois ou só um. Corres, corres. Gente, eu boto só no último e tá tudo bem. Pega, pegas, corre, corres. Mas se tiver nos dois na atividade, ambos estão corretos. Verbos iguais, pode pôr os dois no plural ou só o último. E quando tem verbo de sentido contrário, ganha, perde. Era um tal de ganha, perde. Era um sobe e desce naquelas escadas. Neologismo, né, gente? Isso são palavras que a gente inventa na hora de falar, certo? Era um tal de chora, ri, chora, hífen, ri, verbos de sentido contrário. Era um tal de senta, levanta, posso fazer uma palavra composta. Neologismos a gente inventa. E aí, como é que eu ponho o plural? Não ponho. Põe nada. O que eu faço? O artigo aqui da frente. O ganha, perde, os ganha, perde. Os sobe e desce, os sobe e desce. Eu vou botar o meu plural de acordo com isso que tá aqui. O meu artigo bonitinho que tá aqui. Muita atenção aos verbos. Se forem iguais, posso pôr os dois ou posso pôr um só. Se forem opostos, eu não coloco nenhum dos dois. E se for seguido de um substantivo, ele nunca vai pro plural. No caso de guarda-roupa. Prestem atenção que guarda-roupa é uma coisa, tá? Eu só vou pôr o guarda-roupas. Só que se eu tiver a palavra guarda noturno, eu tô falando de uma pessoa. Não tem nada a ver. Não é o cara que guarda à noite no armário, esconde à noite no bolso. Não, eu estou falando do guarda, o oficial, a pessoa. Substantivo, verbo. Palavra escrita igual, mas de semântica, de significado diferente. Eu disse que era importante saber semântica. Então, eu tenho aqui que é um verbo e tenho aqui que é um substantivo.
Substantivo mais adjetivo vão os dois. Guardas noturnos, porque se eu tiver 2 guardas, eu tenho que botar os 2 no plural, certo? E noturnos porque é um adjetivo. Se eu quiser pôr guardas noturno, pode? Não pode, tem que ser os 2. Então é isso, gente. Eu sei que é confuso, eu sei que não é fácil, mas eu fiz uma explicação bem longa. Vou juntar os vídeos agora, vou fazer um só para vocês. E vou dar tempo para vocês estudarem. Na sequência, a gente faz também exercícios para treinar principalmente substantivo composto, o plural do substantivo composto, que eu sei que é a parte mais difícil. Caprichem aí nesses cadernos, nessas anotações, que apesar do resumo que vocês têm, o resumo vocês viram que não é detalhado, que não é suficiente. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, anotem. Na nossa próxima reunião, eu tiro todas as dúvidas, faço o exercício, porque só quando vem exercício para nossa mão que surge mesmo as dúvidas efetivas. Beijo grande para vocês, obrigada por mais essa aula.